Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. No Brasil, mais da metade da população está acima do peso ideal. O problema do peso pode provocar o surgimento de várias questões na saúde. Mas ter uma vida saudável vai muito além de comer frutas e folhas. No programa de hoje vamos conversar sobre obesidade, os desafios da cirurgia bariátrica, como manter uma alimentação saudável e os riscos desta doença na infância. Então não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje a psicóloga especialista em transtornos alimentares, Fernanda Calil, o professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Levimar Araújo, e a nutricionista do Núcleo Mineiro de Obesidade, Nícia Soares. E claro, você como sempre é também convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre obesidade, então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse debate aqui hoje para tratarmos de um assunto muito em voga. 51% da população brasileira está acima do peso. Dr. Levimar, como definir obesidade? Diferença entre obesidade, sobrepeso, excesso de peso? Vamos delimitar aqui a nossa nomenclatura. Ok, é um prazer muito grande estar aqui com o Padre Márcio, né, com os colegas aqui. E, na realidade, a obesidade é aquele aumento do peso corpóreo em relação ao peso ideal. E aí a gente fica muito técnico, né? O que é o peso ideal? E aí eu vou precisar de uma fórmula matemática, que é o conceito de índice de massa corporal, ou IMC, que é o peso da pessoa sobre a altura dessa mesma pessoa elevado ao quadrado. Fazendo esse cálculo, e eu já vou complementando que hoje em dia a gente tem usado cada vez menos, mas para conceituar, a gente vai precisar de recorrer a essas equações matemáticas e os nossos telespectadores podem fazer a conta em casa, né? Se essa conta ficar abaixo de 20, a pessoa está dentro de um peso chamado fisiológico, um peso normal. De 20 a 25, né, a gente já vai ter o sobrepeso. Acima de 25, uma obesidade classe 1 e assim sucessivamente, classe 2 e classe 3. Que antigamente essa classe 3 a gente chamava erroneamente de obesidade mórbida. Hoje a gente tem evitado falar obesidade mórbida. Porque o adjetivo é meio pesado, muito né? Mórbido. Pesado. Então hoje a gente caracteriza como obesidade classe 3. Na realidade, a gente tem que sempre diferenciar, e hoje a gente usa outros métodos, através de um método chamado de bioimpedância, que você sabe dividir o nosso corpo em vários compartimentos. Quando o nenenzinho nasce, né, um recém-nascido, ele nasce com 3 quilos e aproximadamente 50 centímetros. Hoje nós temos uma gestante aqui do lado, né? Então, esse neném, ele tem 75% de água. 75% de água, e essa água ela vai diminuindo ao longo da vida. O restante de gordura e de massa muscular. Então, se a gente, em determinada fase da vida, a gente acumula mais gordura do que músculo, né? E a água é um pouco mais complicado de ter mais gordura do que água. Mas o velhinho vai ter 35% apenas, o idoso, de água. Então, a gente tem que imaginar que cada faixa etária, ela vai ter que ter esse percentual específico para a sua idade. Diante disso tudo que o senhor está falando, posso tirar uma conclusão, talvez meio antecipada. Ou seja, em se tratando do ser humano, não há uma questão que seja definida matematicamente. Ou seja, são parâmetros da medicina hoje, são parâmetros das ciências do humano para ajudar numa vida saudável. Com certeza. Tá bem, depois eu volto ao senhor. Nícia, falando em obesidade, como preveni-la através de uma boa alimentação? Então, uma boa alimentação seria aquela alimentação que tem frutas. A recomendação é no mínimo 3 porções de frutas por dia, no mínimo 3 porções de leites derivados, uma alimentação colorida, a água também, muito importante, então no mínimo 2 litros de água por dia. Bom, enfim, nesse sentido, ok. Na verdade,
há muitas pessoas, às vezes, que acham que a gente fica chato quando a gente fala em alimentação saudável. Na verdade, o ser humano deve poder comer de praticamente tudo, desde que na forma adequada e moderada. Agora, nesse sentido, e associando a resposta do Dr. Levimar, um idoso, por exemplo, teria que se hidratar mais. Porque, assim, a recomendação é essa, é 2 litros de água no mínimo. E o idoso, ele precisa mais porque ele já tem essa desidratação natural, né? Opa, hoje é meu aniversário, estou ficando idoso, vou me prevenir desde hoje. Muito obrigado. Doutora Fernanda, veja bem, olha, o ser humano, ele é um todo. Normalmente, muitas pessoas gostariam de ouvir quais as causas psicológicas da obesidade, aquilo que leva uma pessoa a comer muito. O que a senhora tem a dizer sobre isso? São tantas, né, Padre Márcio? Porque elas começam na vida intrauterina, como o Levimar estava falando muito bem, acho que depois ele pode até acrescentar para a gente, mas as causas psicológicas da obesidade, elas começam nas primeiras relações que a mãe estabelece com a criança, na fase de amamentação. Ou é uma criança que sofreu uma negligência materna, que foi mal alimentada, ou, na maioria das vezes, é uma criança que sofreu uma superalimentação. É aquela mãe que o tempo inteiro estaria ofertando o seio, sem a criança estar demandando. E interpretando qualquer tipo de choro da criança, porque a criança chora por frio, por cólica, né? E a mãe está interpretando o tempo inteiro como necessidade do seio. Vou dar de mamar que vai passar, né? Vou dar o seio que vai passar. Essa mãe, ela acaba transmitindo para a criança uma mensagem que fica marcada, né, no psiquismo da criança, de que o alimento... Uma espécie de esquema. De que o alimento, uma marca psíquica mesmo, de que o alimento, ele está associado, ele serve para aplacar qualquer necessidade física ou emocional. E isso vai se perpetuando no decorrer da infância, né? Aqueles pais que oferecem um alimento para distrair a criança, para acalmar a criança, para não frustrar a criança. Às vezes a criança chega com uma demanda para os pais, né? Querendo desabafar, não, vai comer um negocinho que Vamos passa. ao McDonald's? Não, minha filha, a gente vai no McDonald's à noite, que você vai ficar feliz. Né? Essas mensagens estão sendo transmitidas. E essa criança vai ser um futuro adulto Ou seja, numa palavra, ninguém se torna obeso da noite para o dia. Não. Há todo um processo de construção desse sintoma, Tá. tanto a nível psíquico quanto a Ok, nível a resposta da senhora é muito interessante. Agora, na fase adulta, há pessoas que desenvolvem obesidade já depois da juventude ou na fase adulta. Sim. E, sobretudo, alguns dizem processo depressivo ou muita ansiedade. Pode ser. Isso acontece. São os 2 principais sintomas psicológicos associados à obesidade, a ansiedade e a depressão. Então, isso aí tá muito relacionado, sim, à eclosão desse sintoma. Agora, a gente precisa investigar, num processo psicoterápico, a história particular de cada paciente, o significado do sintoma, né? A obesidade, muitas vezes, ela atua como uma defesa para encobrir outras dificuldades psicológicas, dificuldade frente à autonomia, à sexualidade, a questões familiares. Então, não existe uma regra geral. Cada um é um... Eu adoro ouvir psicólogo, sabe? E gosto muito mesmo de ouvir várias áreas, claro, sobretudo a psicologia. Uma coisa que o ser humano não pode fazer é mentir para si mesmo. Ou seja, ele não pode fugir de si, ele não pode fugir da sua história, do seu chão. Isso é muito importante, porque se eu faço isso, eu acabo gerando um vazio tão grande que vou tentar preencher com outras coisas. Sim. Uma delas é a alimentação em excesso. Sem dúvida nenhuma. Eu gosto de falar na psicologia que é como se fosse assim, para ser didática, eu vou utilizar o termo energia psíquica. Né? Nós temos uma energia psíquica e ela precisa ser bem direcionada. Se ela está bem direcionada de uma maneira saudável, ela se utiliza daqueles drenos, vamos dizer assim, né? Que são maneiras produtivas, criativas. Se há uma dificuldade, um obstáculo, né, nessa passagem, essa energia psíquica ela vai se acumulando, né? Ela vira uma tensão psíquica que ela precisa de um veículo para ser descarregado. Para aliviar. Aí entram os sintomas, né? E não Tá só certo. comida, como as outras compulsões. Ok, obrigado. Doutor Levimar, e com relação à obesidade que começa na vida intrauterina, o senhor dizia uma frase, né? Às vezes a gestante diz, eu tenho que comer para 2. Aí começa aí mesmo.
Começa aí mesmo, né? A gente está num estado, né, que é Minas Gerais, que é rico, né? E nessa questão, e a alimentação vem da ceia, vem de ceiar, da gente estar junto desse ambiente de cozinhar. Então criou-se esse hábito errôneo de que a gestante teria que alimentar-se por 2. Eu fico imaginando se ela tivesse grávida de trigêmeos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora dessas ofertas, na hora desses desejos, saber, será que ela está na hora da nutrição, ela está fazendo uma nutrição adequada para a mamãe? Porque o aumento de peso durante a gestação, ele é extremamente maléfico. Por exemplo, a gente vai ter da 24ª, 28ª semana de gestação, alguns hormônios que quando a pessoa tem obesidade, nesse período, que vão levar a um diabetes, a um quadro de diabetes durante essa gestação. Ok, nós voltamos no próximo bloco para falar do desencadeamento de várias doenças. Perfeito. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão de comunhão com a nossa igreja. É um desejo de participar da construção deste momento histórico. Faça parte você também e ajude a Igreja de Belo Horizonte a construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre excesso de peso e obesidade. Então, mande e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Retomando o nosso debate, queria voltar com a Anícia. Como tem sido o trabalho de vocês no Núcleo Mineiro de Obesidade? Então, Conte da sua experiência. O Núcleo Mineiro, né, no OBS, é uma ONG que a gente presta serviço para atende obesos mórbidos, que geralmente vão para cirurgia, não todos, mas a maioria. E lá tem um atendimento que é psicológico e o nutricional. O nutricional é realizado por mim, uma outra nutricionista. A gente faz o atendimento individualizado nutricional e também fazemos palestras, grupo de discussão a respeito do tema de obesidade, doenças mesmo relacionadas à obesidade. Ou seja, existe ali uma possibilidade de acolhimento para a pessoa. Ela não se sente, por exemplo, rejeitada, não existe bullying, ou seja, ela se sente em casa para tratar de um problema que ela traz. Sente, né? Porque lá, né, as pessoas são todas obesas e tem também o tratamento psicológico. Eu nunca cheguei a acompanhar o tratamento psicológico, mas todos os pacientes falam também que é muito bacana. E o nosso nutricional que querendo ou não, acaba sendo também psicológico, porque as pessoas começam a falar, igual ela falou, desde a infância, de onde surgiu a obesidade. É entrelaçado, né? Acaba entrelaçando. A psicóloga lá acaba sendo um pouco nutricionista e a gente acaba sendo um pouco psicóloga. Tá. Então, Fernanda, como que é o tratamento da psicoterapia? O tratamento da psicoterapia, ele é um tratamento voltado para a raiz do sintoma, né? Como eu estava dizendo, a obesidade ela pode ter várias causas e diferentes na história de cada paciente. A gente precisa desse olhar para a particularidade de cada um. E a gente vai entender o que leva a pessoa a comer em excesso, que relação que ela estabelece com o corpo, por que ela come, o que ela come, como come, o que ela sente, o que ela pensa quando come, né? O jeito de comer, a diferença entre fome, apetite, compulsão e aliás, qual que é a distinção entre comer muito e comer compulsivamente? É uma ótima pergunta, porque isso é muito confundido. Pois é. Né? O que caracteriza a compulsão é a falta de controle. A pessoa come sem conseguir parar. O comer muito, e muitos casos de obesidade, na verdade, até a maioria, né, segundo as pesquisas, elas são obesidades causadas por uma hiperfagia, uma hiperalimentação, mas não com compulsão alimentar. É uma hiperalimentação ou uma má alimentação. A pessoa come mal, fica horas sem comer. Ou seja, né? come muito carboidrato. Arroz com feijão e macarrão e farofa ao mesmo tempo. Há um excesso de carboidrato, sem dúvida nenhuma. Né? Tá. Fica horas sem comer, pula refeições. Tá. Ok, mas me falta ainda um detalhe da psicoterapia. Tá. Por que eu fiz a pergunta? Porque às vezes o obeso se sente diferente, né?
Eu acho que é um problema que não pode ser tratado nem com moralismo e nem com muita brincadeira. Ele tem que ser levado a sério, claro. E de forma, eu acho que serena. Como que é isso no relacionamento com o obeso? A gente nunca trata a obesidade, né? Nunca, de maneira alguma. Eu Nada sempre isolado. trato a pessoa, né? O João, o Maurício, a pessoa que me procura, né? Então, a gente precisa ter essa atenção, a gente sabe o que o obeso vive, porque ele sofre. Ele sofre preconceito, ele sofre para se relacionar, ele sofre para conseguir empregos, ele sofre para entrar num ônibus. O mundo não é feito para o obeso, é verdade, para sentar num avião, né? Ele sofre, o obeso sofre. Mas, então, a gente acolhe esse sofrimento, a gente precisa da escuta, mas não é só a escuta. Né? Claro que eu preciso entender, eu preciso escutar e preciso que ele se ouça. Mas eu também preciso, com ele, junto com ele, construir novos caminhos, né? Novas possibilidades, novos potenciais, um novo jeito de viver. Ou seja, no momento atual ele é obeso, mas dependendo da escolha de vida, da construção que ele fizer, ele pode ter uma vida mais saudável. Lembrando, Padre Márcio, que existem as escolhas inconscientes, né? Porque às vezes a pessoa que está de fora fala assim, obeso, é falta de vergonha na cara, é falta de disciplina. Não é, envolvem aspectos psicológicos importantes e que tem que ser tratados. Daí a necessidade da ajuda do profissional da área. Claro, isso é muito importante. Doutor Levimar, vamos falar de metabolismo. Existe uma diferença de metabolismo entre homens e mulheres? A mulher, por exemplo, tem tendência a engordar, adquirir peso, por exemplo, na gravidez, na menopausa? Não, existe a diferença metabólica, sim. A diferença metabólica, uma criança, igual a gente estava começando a falar aqui, né, o recém-nascido, ele tem um metabolismo muito mais alto que o nosso. Uma criança, em 6 meses, ela dobra o tamanho e o peso. Então, esse metabolismo está em fase de crescimento, né? Então, durante o estirão, a gente pega os adolescentes em casa e o pai fala assim, ele está comendo mais do que eu e a esposa e o outro irmão, né? E come mesmo, mas ele está gastando muito. Então, quando a gente está tratando aqui do ponto psicológico, é extremamente importante, eu gostei muito da fala da Fernanda, quando se reporta a questão humanitária, né? O humanismo, eu trato o obeso e não a obesidade. Então, essa inter-relação com a equipe multidisciplinar, ela é fantástica. A nutrição, a endocrinologia, né, o educador físico, a própria fisioterapia, é um conjunto para a gente falar sobre obesidade. O que a gente tem que lembrar, Padre Márcio, que vou voltar nas equações, né? Meu pai é matemático, então é o balanço positivo que a gente tem que ter. O senhor hoje ali fora, antes da gente entrar, o senhor estava comentando que o senhor deu aula de manhã, trabalhou à tarde, está fazendo o nosso programa, né? O debate agora à noite. Ou seja, é uma balança, não é assim que a gente fala da obesidade? Então, o ganho calórico, o que eu estou ganhando nesse dia, o que eu estou consumindo nesse dia, a minha alimentação. E do outro lado da balança, é aquilo que eu estou gastando. Quando eu tenho um equilíbrio, uma homeostasia, como a gente fala na medicina, essa pessoa não vai perder nem ganhar peso. Se essa balança desequilibrar para um lado ou para o outro, ou eu vou emagrecer ou eu vou engordar. Se eu estou gastando mais do que eu estou consumindo, eu vou emagrecer. Agora, há determinados alimentos que podem acelerar o metabolismo. Sim, existem alimentos que a gente sabe que podem acelerar o metabolismo, assim como atividades físicas que aceleram o metabolismo. A cafeína acelera o metabolismo, mas eu sei que se eu tomar café o dia inteiro, eu vou ter outras complicações. Ansiedade. A pimenta pode estimular o metabolismo, mas eu também posso ter complicações gastroenterológicas, né? Então, tudo é um bom senso. A gente tem que ter a individualização do tratamento. Primeira coisa, Padre Márcio, é descobrir a causa. Por que eu estou obeso? E aí, daí a gente vai tomar os nossos parâmetros. Senão a gente vai sempre culpar ou a psicologia, ou o erro da família. Eu posso dizer que não há uma receita pronta para todo mundo. Não há receita de bolo. Tá certo. Bom, eu queria agora voltar com a Nícia. Nícia, fale para a gente sobre essa relação. Comportamento alimentar, maus hábitos e tendência genética em se tratando da obesidade. Qual que pesa mais? Então, falar assim, qual que pesa mais, eu não saberia te informar, mas com certeza... Depende de cada caso também, certamente. Depende de cada caso. Então, assim, a estatística não, mas hoje em dia o que está pegando mesmo é os hábitos alimentares. Porque você pode ver em famílias de pessoas magras, falar assim, é genético, mas o que justificaria tantas famílias de pessoas magras, tantas pessoas estar obesas? E
mudou. A rotina das pessoas hoje em dia é totalmente diferente. Antigamente as pessoas faziam alimentação em casa, tinha aquele trabalho de fazer o arroz, o feijão, a carne, a verdura, salada em geral. E não, hoje em dia é muito fast food, é muita alimentação fora de casa. Os alimentos industrializados, eles estão muito disponíveis. Geralmente são alimentos com alto teor de gordura, de sódio, de açúcar. E as pessoas acabam consumindo essa grande quantidade de caloria e às vezes num volume muito pequeno e não percebe a ingestão tão excessiva de caloria. Outro dia eu conversava com uma pessoa, né? Normalmente eu acho que todo mineiro gosta de cozinha, ou de churrasco, ou de alguma coisa assim, né? E eu dizia assim de uma salada que essa pessoa tinha preparado. Ela tinha colocado palmito em lata, ervilha industrializada, congelada, portanto tem muito sódio. E eu fui somando. Eu perguntei para ela assim, o tanto de sódio que vamos consumir nessa salada artificial? Olha, isso afeta muito a nossa saúde, doutor Levimar? Muito, muito. E a ingesta hoje, o Brasil é um campeão nessa ingesta de sódio, né? Alimentos industrializados, e com isso está o grande índice de hipertensão, né? Porque você está ingerindo mais sódio, você está prejudicando o seu rim. Então daí vai virando aquela cascata. Mais hipertensão, mais diabetes, mais obesidade, mais insuficiência renal lá na frente. Ok, agora eu quero ouvir a Fernanda para terminar esse bloco. Veja bem, para algumas pessoas, cozinhar é muito saudável. Então, nós temos em torno da alimentação a convivência. Então, como lidar com esse lado lúdico, com esse prazer de forma saudável, sem atrapalhar a saúde? Eu adorei a pergunta, porque às vezes o paciente chega para me procurar por causa da obesidade e fala assim, Fernanda, o meu problema é que eu adoro comer. E eu falo, que coisa boa, que bom, porque não é adorar comer que engorda. Não fazer escolha é que engorda. O que engorda é o alimento que eu como não por fome nem apetite. É o que eu como porque eu estou ansiosa, porque eu estou sozinha, porque eu estou triste, porque eu estou chateada. Né? Então não tem problema nenhum conviver, comer. Aliás, eu acho que seria uma boa coisa para vocês, para os outros profissionais aqui, o Levimar e a Nícia, explorarem essa questão das dietas restritivas, né? Porque uma alimentação saudável, ela também inclui uma festa, um casamento, um churrasco, né? Mas eles falam o tempo inteiro, não, eu fui numa festa, eu só tomei Coca Zero. E eu penso assim, ai meu Deus. Sódio de novo. É verdade. Ok, então nós vamos encerrando durar, aqui, né? vamos descansar um pouquinho. Nós voltamos logo, já, após o intervalo. Aproveite para participar conosco, faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Obesidade é o tema do programa de hoje. Você confia em dietas milagrosas? Come compulsivamente? Então mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje a psicóloga especialista em transtornos alimentares, Fernanda Calil, o professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Levimar Araújo, e a nutricionista do Núcleo Mineiro de Obesidade, Nícia Soares. Tenho aqui a participação do Gilmar da Cruz, do bairro Floramar. Quais os males do consumo de pimenta em excesso e o que pode ser considerado como excesso, doutor Levimar? Isso é uma pergunta bem individualizada, né, Márcio? Mas a gente pode falar em relação ao excesso da pimenta, porque às vezes para mim 2 grãozinhos de pimenta já vai ser muita coisa, né? Porque a minha tolerância é menor, né? E para o senhor, por exemplo, pode ser a mais. Então a gente tem que ter essa questão da tolerabilidade. Os grandes males, eu acho que eu já falei no bloco anterior, são os problemas gástricos, né? Você pode ter uma irritação gástrica, pode ter problemas hemorroidários, então problemas intestinais. Essa é a ressalva. Ok, Gilmar, obrigado pela sua participação. Bom, a Joselina do Santa Inês diz o seguinte: meu filho passou por dificuldades na alimentação até os 4 meses, é
é um filho adotivo. Hoje, aos 24 anos, tem obesidade. Come muito, é meio guloso. Isso tem alguma relação com a dificuldade alimentar que teve quando criança, doutora Fernanda? Pode ser, a gente teria que entender qual tipo de dificuldade alimentar, né? Se foi a gente chama de transtornos da alimentação, né? Essa seletividade, uma recusa alimentar da criança, ou se Não, na verdade dá a entender aqui pela pergunta que é uma criança que passou necessidade, passou fome. Passou fome. Não, com certeza existe esse fator, mas não é um fator determinante. Isso tudo pode ser trabalhado em psicoterapia e pode ser modificado com uma alimentação adequada e com atividade física. Posso dar um adendo? Claro. Inclusive, existem trabalhos que mostram que crianças prematuras, que nascem com muito baixo peso, que a medicina a gente chama de PIG, né, pequenos para a idade gestacional, elas desenvolvem obesidade no futuro. Então, essa privação inicial tem relações que estão sendo estudadas ainda. Aliás, eu defendo uma ideia fisiológicas assim... e psicológicas. Tá, eu defendo uma ideia ao longo da vida. O mais importante, eu acho que não é aquilo que fizeram para nós, é aquilo que eu faço com o que fizeram. Perfeito. É aquilo que a gente assume enquanto própria história. Né? Joselina, grande abraço, obrigado pela sua participação. Lícia, existe uma dieta milagrosa? Por exemplo, emagreça 10 quilos em 60 dias. Essas dietas milagrosas, emagreça. Às vezes a pessoa até emagrece mesmo, mas o grande problema é que na maioria das vezes perde água e massa magra. E outra coisa, quando a pessoa fica muito tempo sem comer, aí ela começa a perder muito peso, o corpo começa a entender como se ele estivesse passando fome, está desnutrindo. Então, ele começa a ativar mecanismo compensatório. Então, ele começa a diminuir o metabolismo. Chega um momento que você está comendo quase nada, mas o metabolismo está tão baixo que não está perdendo peso nenhum. É aquele momento que a pessoa vira e fala, não estou perdendo, então eu vou parar. Para de fazer dieta, aí perdeu 10 quilos, engorda 20, porque o metabolismo ele não volta de um dia para o outro. Você volta a comer normal de um dia para o outro, o metabolismo não. Aí é o grande problema, que é o que eles falam, o efeito sanfona. Tá certo. Agora, qual a sua sugestão para uma dieta equilibrada para quem gostaria de perder peso? É comer de 3 em 3 horas. Assim, isso é muito individual. Tá. Tem que ter mesmo acompanhamento nutricional, porque cada pessoa ela tem um gasto. Então, de acordo com o gasto que ela tem, a gente vai elaborar uma dieta. Mas a dieta, ela, se é para perder peso, ela vai ser um pouco hipocalórica em relação ao gasto da pessoa, mas não vai ser nada demais, porque senão vai ativar esses mecanismos. Então, é aos poucos mesmo. Não tem, eu falo sempre com os meus pacientes o seguinte, gente, vocês demoraram 20, 30 anos para chegar a esse peso. Se demorar 1, 2 anos, tá bom. Ao menos que vai conseguir manter para o resto da vida. Ou seja, é um novo ritmo de vida, né? É um novo ritmo, é reeducação alimentar. Não existe dieta milagrosa, porque não funciona. É para o resto da vida. Ok, tenho aqui a participação da Shirlene Casseb. Cuidar do corpo não é uma mera questão de estética. A obesidade é uma doença que pode levar a várias outras patologias. Precisamos estar informados sobre a razão para as pessoas estarem engordando cada vez mais. O que os alimentos de hoje têm que os tornam inimigos potenciais de quem deseja lutar contra a obesidade. E ações que o governo tem promovido para conter o problema. Bom, tem muita coisa aqui. Shirlene, vamos tentar comentar. Primeiramente, não é uma questão de estética. Ela já respondeu a primeira, né? O que os alimentos têm? Açúcar, gordura e muito sódio, né? Para serem condenados, vamos dizer assim. Obesidade não é questão de estética, é questão de saúde física e psíquica, né? Que não é só física, a gente sabe dos prejuízos psicológicos decorrentes da obesidade. Né? E aquela pessoa que diz assim, eu sou uma gordinha feliz, o que você diria? Pois é, você sabe que isso é muito interessante, porque as pesquisas dizem para a gente o contrário. Que o obeso, ele apresenta muitos sintomas depressivos, ou melhor, muitos obesos apresentam sintomas depressivos. E a obesidade é uma doença, né? Ela está relacionada a várias comorbidades, problemas de saúde, né? Por isso, inclusive, que ela é considerada uma doença clínica. O obeso sofre preconceito, ele convoca um olhar depreciativo das pessoas nos meios sociais, né? O mundo não é feito para o obeso, ele não consegue vestir roupa, ele não arranja emprego. Claro que o obeso sofre, né? Você concorda? Então, essa coisa do obeso bem-humorado, pode, ok. Pode ser ter uma autodefesa?
Pode ser uma maneira de se sentir aceito, né? Claro, a comida ela gera um prazer imediato que não se sustenta a longo prazo porque as perdas são maiores. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, de fato morreu gordinho. Olha, eu não quero ser um defunto magrelo, feio, eu quero morrer gordo. Quer dizer, é a escolha, a opção que ele fez. E aí a gente precisa entender, né? Por que morrer gordo? Por que tem que ser encorpado? Né? Por que tem que ser pesado? Porque isso tem um significado na vida daquela pessoa que precisa ser destrinchado e compreendido por ela, antes de tudo, em psicoterapia, para poder abrir mão disso. Ok. Tem aqui uma questão ainda da Shirlene, Nícia, que talvez você possa comentar. Ações que o governo tem promovido para conter o problema. Por exemplo, projeto de lei para não vender, por exemplo, salgados, frituras nas escolas. O que você acha disso? Eu acho que foi uma lei bem interessante, já tem tido resultado já, porque crianças, elas vão optar porque elas acham mais gostoso. E se pode vender salgadinhos, biscoito, refrigerante, a criança não vai comprar uma fruta, não vai comprar um alimento saudável. Então, assim, eu sou 100% a favor da lei e acho que ela tem que ser fiscalizada para ver se realmente está sendo cumprida. Shirlene Casseb, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. Doutor Levimar, quais os problemas fisiológicos que a obesidade poderia desencadear? Os principais. Tá bom, que eu falaria que nós temos mais de 64 problemas listados, né? Então, o primeiro aí é a questão do diabetes. Diabetes hoje é uma epidemia mundial, nós estamos esperando aí 360 milhões de diabéticos no mundo agora para 2020, né? Então é uma epidemia em decorrência da obesidade. Que o grande problema, que hoje a gente está falando sobre um programa aqui sobre obesidade, mas a gente tem que classificar essa obesidade. A gente tem obesidade tipo maçã, que é essa obesidade que mata. Então, dentro dos problemas é essa cintura abdominal aumentada. A mulher, quando tem aquela obesidade tipo pera, essa não tem tanto problema do ponto de vista médico. Então, a obesidade centrípeta tem uma incidência maior de diabetes, consequentemente, nós vamos ter um número maior de infarto agudo do miocárdio, né? Doenças cerebrais. Então, a gente vai ter mais acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. Nós vamos ter um número maior de câncer. Câncer de intestino é mais comum em obesos. Né? Então, a apneia, outros tipos de câncer também, mas a apneia noturna, né? Aquela que você perde o sono, perde a respiração durante o sono, você não está nutrindo, então você está com a sensação de cansaço durante todo o dia. Os problemas reumatológicos e os problemas ortopédicos são muito comuns, né? Você está com dor nas costas o dia todo. Problema do joelho. Problema do joelho. Acho que esses são os mais graves. A hipertensão, né? Muitas vezes a pessoa está tomando remédio para pressão, se ela emagrece, ela para de tomar o remédio. Então, veja bem, voltando àquela questão lá, voltando à questão, a obesidade não é uma questão de estética. Pode até acontecer uma estética do gordo, da gordinha, etc. Mas é uma questão de saúde em primeiro lugar. Claro, questão de saúde, nós temos que ver isso como um problema epidemiológico. Na hora que você estava perguntando para a Anícia aqui em relação a essas medidas do governo, isso é fundamental. Que existem aquelas... a gente participou de um debate na Assembleia em relação a isso, mostrando que o lanche da escola, né, o menino almoçava na escola e era tinha quase que uma feijoada ali, tinha canjica. Aí ele chega em casa e almoçava de novo. Então, quer dizer, era fome zero e agora a gente está com 51% de obesos. Então, a gente tem que estar atento para isso. A escola das minhas filhas, né, são escolas que já proibiram os refrigerantes tipo cola. Então, só tem suco. Isso é importante a gente tratar como na parte educacional. Isso é extremamente importante. Por que eu vou levar esse salgadinho? Qual que é o valor das frutas? Na verdade, quando a gente estava começando, e eu gostei muito dessa ideia de começar no útero, e o senhor falou... Olha o que a gente está recebendo. Qual o pai que vira e fala assim, se você tirar uma nota boa, você vai ganhar um pé de alface? Né? A gente sempre está associando isso ao doce, ao chocolate. Então, a gente está induzindo aquela criança a alimentar com coisas mais calóricas. Meu marido outro dia brincou e falou assim, eu já sei como é que eu vou educar. Quando ele aprontar uma, eu vou falar, você vai ter que ir no McDonald's e não vai poder comer fruta. Eu falei, é uma boa, não sei se come. Tá certo, brincadeira à parte. Bom, gostaria de agradecer a participação da Raquel Costa, da Fátima Silva, que participaram com a gente pelo Facebook. Enquanto isso, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo.
voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre obesidade. Bom, doutor Levimar, nesse último bloco eu queria tirar uma questão importantíssima, que é a cirurgia bariátrica. Quando ela é indicada, como se deve fazer a preparação, o pré e o pós? Muito bem. É uma questão ampla, mas vamos tentar sintetizar, né, Padre Márcio? Porque a obesidade, que a gente chamou de, não vamos falar de mórbida, mas a classe 3, você vai só fazer a cirurgia quando ele tem um índice de massa corporal acima de 35 com comorbidades, ou seja, ele tem um índice de massa corporal acima de 35 e já tem hipertensão, diabetes, quando ela é acima de 40 e já é uma indicação. Porém, o que nós temos que considerar? Que ele já passou por um tratamento com uma equipe multidisciplinar, ele já passou por um endocrinologista idôneo pelo menos por 2 anos. Agora, é uma cirurgia de risco? É uma cirurgia de risco. E a gente tem que ter muito cuidado, né, para indicar essa cirurgia. Porque muitas vezes a pessoa opera o estômago, mas ela não opera a cabeça. E hoje vocês pontuaram muito o programa em cima da questão emocional, que eu compartilho dessa ideia. Então ela também tem que emagrecer na cabeça, ela tem que mudar esses hábitos. Então, muitas vezes ela acha que é comum ela alimentar no período da manhã com 8 ovos mexidos e vai operar e como é que vai ficar esses 8 ovos mexidos? Não tem espaço. Não tem espaço. Ela não tem espaço físico, é anatômico mesmo. Então, tem que haver esse trabalho de conscientização. Meu grande medo, a gente copia muito os americanos, muita coisa boa, mas no semestre anterior a gente estava lá percebendo cirurgias bariátricas já em adolescentes. Em crianças. Quem tem uma vida toda pela frente, justamente, poderia desenvolver outros hábitos, aprender outras coisas, né? Bom, eu queria ver com a Fernanda, como que é o acompanhamento da pessoa que passou por essa cirurgia de redução do estômago? É uma pergunta muito importante, porque o primeiro ponto do encaminhamento, a primeira fase, é uma fase de informações, onde a pessoa precisa saber o que é a cirurgia para diminuir o grau de idealização. Né? Porque muitos problemas no pós-cirúrgico, eles são decorrentes dessa idealização do que seria a cirurgia, da falta de preparação. Então, esse primeiro momento de informação é importante. Mas existe um outro saber que não é da ordem do racional, que é um saber inconsciente. Às vezes o paciente procura a pessoa, até o próprio psicólogo, querendo um laudo favorável, na verdade o termo certo é relatório favorável, falando assim, é o que eu mais quero na vida, é qualidade de vida, é autoestima, minha vida vai mudar, mas é um discurso que ele ouviu de outra pessoa, é uma coisa que não se sustenta na história dele, e o trabalho psicológico, ele vai possibilitar que essa pessoa, acima de tudo, ela se escute. Nós, enquanto psicólogos, para avaliar para a cirurgia, nós somos aliados do paciente, eles precisam entender isso. Agora, uma questão, uma pessoa que passa pela cirurgia de redução de estômago, emagrece, sei lá, 50, 70 quilos e de fato se torna uma pessoa mais esbelta. Não há um risco de ela não se identificar com esse corpo? Se ela passou 20, 30 anos com um corpo muito maior? Até porque o emagrecimento ele é muito rápido e o emagrecimento físico, a imagem corporal ela não acompanha a velocidade do emagrecimento no corpo. Perfeito. Né? Então isso também tem que ser trabalhado, porque eclodem aspectos psicológicos que precisam ser trabalhados, de problema de identidade, etc. Com certeza. Ok. Só sim, outras coisas que podem acontecer, né, do ponto de vista médico, são essas pessoas que elas adquirem outras compulsões. Ela passa a deixa abusar uma, do adquire álcool. outra. Isso, tirou a comida, passou para o álcool, passou para a droga. Droga, comprar. sexo compulsivo. Para compensar. Transtorno alimentar. Ser né? humano é um bicho Recentemente confuso, eu atendi né? uma pessoa, ela falou, Fernanda, eu vomito da hora que eu levanto à hora que eu durmo. Quer dizer, ela é uma pessoa que não estava preparada, eu não para a sou cirurgia. contra a cirurgia. Ou Mas seja, ela precisa, como o Levimar estava falando, precisa ter as indicações, precisa ter um trabalho de suporte psicológico adequado. Agora o suporte é da nutricionista. No pós-cirúrgico, quais as principais indicações? Então, no pós-cirúrgico, tem que ter esse acompanhamento, é muito importante, porque dificilmente a pessoa vai conseguir adquirir os nutrientes que ela precisa na alimentação de imediato. Então, ela tem que ter uma suplementação, porque senão vai ter deficiência de vitaminas, minerais, e além também dessa reeducação alimentar. Tem pacientes lá que eu atendo lá na Nuobis que fizeram cirurgia há 10 anos atrás e está lá de novo, obeso, querendo novamente cirurgia ou alguns reeducar a alimentação, porque volta, se não tiver essa reeducação alimentar, demora, porque a cirurgia, né, ela é bem
bem pesada, mas volta. Então vamos reprisar mais uma vez. Talvez o mais importante seja hábito de vida, o aprendizado constante e a readaptação a cada fase da nossa vida. Bom, tenho aqui a participação do Rógeres Igor, grande Rógeres. Qualquer pessoa que comer compulsivamente ou em excesso ficará obesa? A redução do estômago é uma boa solução? Bom, já falamos isso. Quais os pontos positivos e negativos da cirurgia? Doutor Levimar. A primeira parte da pergunta, né? Se comer compulsivamente, se ele vai engordar? Não necessariamente. Né? No início do nosso programa, a gente estava falando, eu fiz a definição de índice de massa corporal, depois parece que até saiu um pouquinho, eu não lembro o que a gente falou, que até 25 é normal. Né? E a gente ficou naquela dúvida aqui, que saiu aí para os Isso é a Organização Mundial da Saúde não baixar. Porém, as pessoas têm que imaginar o seguinte, vamos dar um exemplo de uma pessoa pública, vamos lembrar do Mike Tyson. O Mike Tyson, se a gente pegar a altura do Mike Tyson e o peso, a gente vai falar que ele é obeso. E aquele moço tem só 6%. Então, massa muscular também pesa. E ele dentro estrutura óssea também pode acontecer? Com certeza. Então, a massa magra é músculo, osso, né, e as vísceras. A massa de gordura é o que a gente está querendo emagrecer. Então, se eu me permitisse, se os colegas me permitissem, hoje nós usamos muito a palavra perder. Eu não gosto de perder. Eu falo que a gente tem que ganhar saúde. Então vamos emagrecer. Emagrecer é perder gordura. Quando eu perco peso, eu estou perdendo água, eu estou perdendo músculo, isso não é legal. Essas dietas rigorosas de emagrecimento, que perde músculo, né? Você está perdendo peso, você não está emagrecendo. Tá perdendo e a nível psicológico, elas trazem um prejuízo muito grave, porque elas não conseguem ser sustentadas, então elas vão criando um círculo vicioso de tentativa, fracasso, sofrimento psíquico, novas tentativas, fracassos, e a cada fracasso, tudo é abalado, né? O sofrimento é aumentado. Bom, tenho aqui a participação da Janete da Floresta, do bairro Floresta. O climatério tem relação com obesidade? Estou entrando na menopausa e engordei muito, doutor Levimar. Isso é uma coisa, um mito que está sempre presente. A gente tem que lembrar que o climatério também tem que ser tratado. Né? Se eu estou faltando insulina, eu tenho que repor insulina. Se estou faltando estrógeno, eu tenho que repor estrógeno. Então vai haver sim, o que nós falamos no início do programa, um acúmulo maior de gordura e uma redução de água com o nosso próprio envelhecimento. Então, durante o climatério, precisamos de fazer a nossa reposição hormonal, que pode ser feita pelo ginecologista ou pelo especialista em hormônio, que é o endocrinologista. Então, se está faltando estrógeno, eu tenho que repor estrógeno, eu tenho que repor a progesterona, que vai ajudar bastante. E muitas vezes, no homem, fazer a reposição de testosterona. Testosterona é o hormônio masculino, presente também nas mulheres. No homem, a partir de quantos anos? Com 35 anos, a gente já começa a ter queda de testosterona. O homem não tem esse sinal como a mulher tem. Ela para de menstruar. Então, isso a gente chama de menopausa. Menopausa é a última menstruação, é aquele momento. E o homem ele tem a andropausa. Alguns vão sentir mais. E a gente não vê o homem fazendo essa reposição. Por isso que morrem mais homens. O homem vai pouco ao consultório médico. Ok, Janete, obrigado pela sua participação. Aproveito aqui para mandar um abraço para Toninho, que nos manda parabéns pelo Facebook. Obrigado, Toninho. Bom, o Enésio Rodrigues diz o seguinte: a falta de tempo e o costume de comer em restaurantes e lanchonetes é um dos principais fatores que contribuem para uma alimentação ruim e que faz com que novos gordinhos surjam. Nícia, seu comentário. O Enésio tem razão? Com certeza. Reforçando o que eu falei no primeiro bloco, né? Hoje em dia está muito difícil, as pessoas não têm tempo para poder cozinhar, opta sempre por fast food, alimentação rica em gordura, sal, açúcar e, como consequência, a gente está vendo aí, né? Mais de 50% da população brasileira obesa. Ok, Enésio, fraterno abraço, meu irmão. A Rita de Cássia Oliveira participa com a gente também pelo Facebook e fala dos hábitos alimentares e, dentre eles, aqui coloca a questão do sedentarismo. O que você diria com relação ao sedentarismo, Nícia? O que isso pode provocar na pessoa? Então, são os dois fatores, né, determinantes para a pessoa ter um peso adequado, é a alimentação saudável e a atividade física. Os dois em conjuntos é o fator determinante. Então, o sedentarismo faz com que a pessoa vai ganhando mais peso e, à medida que a pessoa vai ganhando mais peso, igual ele falou, aí começa a ter problemas no joelho, na articulação. Então, aí que vai ficando mais sedentário ainda e vai ficando uma
um ciclo, né? Cada vez mais vicioso e chega um momento que a pessoa não consegue mais fazer atividade nenhuma. Bom, tem aqui também a participação do Flávio Silva. Pessoas que moram no interior geralmente comem comidas muito gordurosas e bem temperadas. E na sua maioria são pessoas magras. Por que isso, doutor Levimar? Essa pergunta eu acho que dá um programa inteiro, Padre Márcio, mas é ótima pergunta. Vamos lembrar que as pessoas que estão no interior, elas também estão com a alimentação errada. Se estão comendo gordura, deixa a carne dentro da lata, né? Estão comendo o problema da obesidade não é o açúcar só. 1 grama de açúcar fornece 4 calorias, 1 grama de gordura fornece 9. Então a gente tem que estar atento para isso. E aí o bacon é o vilão. Com certeza. Se for em excesso, vai ser o vilão. Porém, a pessoa, vamos pensar, a pessoa que está no interior, que está na fazenda, que está na roça, ela tem o estresse que a gente tem aqui na cidade grande, do telefone, da televisão, Com certeza não. Ela dorme melhor, ela não tem o barulho, ela não tem o ruído, então a gente tem que estar sempre colocando isso. Não vamos copiar a alimentação de quem está lá, não. Porque quem está lá tem que estar comendo também mais fibras, não tem o agrotóxico, então tenha tranquilidade. E a gente está aqui buscando a homeostasia, o equilíbrio. Ok, nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu queria mandar um abraço, agradecendo Flávio Silva, Paulo Medeiros, Isa Carlina, Maria do Carmo Brandão. Obrigado pela participação de vocês. E a vocês aqui conosco, eu agradeço imensamente. Voltem outras vezes. Obrigada. Nosso programa chegou ao fim, mas antes queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, que tem por objetivo maior a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também ainda hoje. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.